Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar do PIB, Produto Interno Bruto. Então acompanhe aqui comigo, pessoal. O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma do valor de todos os bens e serviços finais realizados em uma determinada localidade ao longo de um tempo específico. Esse dado é considerado como o principal indicador do nível de desenvolvimento econômico, pois o seu crescimento significa que as empresas, as pessoas estão produzindo mais, então, consequentemente, gerando maior renda. Então, o que nós precisamos entender, pessoal? Se nós temos um PIB alto, significa que a nossa economia está indo muito bem, porque o PIB alto significa o quê, pessoal? PIB é a soma de todas as riquezas que um país produz. Então, se a gente está com PIB alto, a gente está produzindo bastante, a gente está bem, estamos bem. E se a gente está bem, se o nosso país está bem, consequência, pessoal, nós estamos com uma renda maior, a gente está vivendo melhor, correto? O cálculo do PIB considera os bens e serviços finais, o que significa que não se leva em consideração o ferro utilizado na produção de um carro, por exemplo, mas sim o carro em si. Isso evita que alguns produtos sejam contabilizados duas vezes. A medição do nível de riqueza pode ser feita de três formas, chegando sempre no mesmo resultado. Como que se faz o cálculo do nível de riqueza, pessoal? Riqueza, demanda e renda. Aqui, pessoal, vamos entender esse exemplo do carro. O que é considerado no PIB, pessoal? No PIB a gente considera, para produzir o carro, vai ferro, vai mão de obra, mas se considera apenas o valor do carro final e não todo o material que envolveu na sua produção. Aí num exemplo de casa, pessoal, a casa entra para o cálculo do PIB quando ela é construída, no primeiro momento que ela foi construída. A venda, a revenda e quantas vezes ela vai ser vendida na sua existência não entra mais no cálculo do PIB, até porque para que esses produtos não sejam contabilizados duas vezes. E a medição da riqueza, que leva em conta a riqueza produzida pelo país, o quanto esse país gasta e o quanto ele ganha, né? Qual é o salário, qual o investimento, tudo tem que ser sempre igual, pessoal. Apesar de o PIB ser um conceito importante, ele possui limitações e não necessariamente indica que um país é realmente rico ou pobre. Por exemplo, o Produto Interno Bruto brasileiro é bem maior do que o da Suíça. Mas isso acontece porque o território e a população nacional são muito maior em relação aos suíços. Então, deveria, né, pessoal, se tem o produto interno bruto tá bom, tá alto, deveria estar indo tudo bem na economia, mas não é isso que acontece na realidade aqui, né, pessoal? Por esse motivo, há também chamada renda per capita, que é a renda por pessoa, onde o valor do PIB é dividido para toda a população. E aqui novamente, pessoal, seguindo o exemplo acima, o Brasil, mesmo possuindo uma economia maior, a proporção dessa riqueza à sua população é bem menor do que a da Suíça. Consequentemente, né, a Suíça tem um padrão de vida muito melhor. Porque o que acontece, pessoal? Considera no PIB, essa renda per capita, que a soma de todo o cálculo do PIB, então todo o valor do PIB, é dividido para todos os brasileiros. Ele considera que é de maneira igual, mas não é de maneira igual. Tem pessoas que ganham mais, outras que ganham menos, por isso não é uma realidade. Uma situação, um problema que fica claro isso, pessoal. Determinar o PIB per capita do Brasil em 2018. Nesse ano, a população brasileira era de aproximadamente 208.494.900 habitantes e o PIB nacional era de 6,9 trilhões de reais. Então vamos ver quanto, se a gente pegar o PIB todo e dividir por todo o número de brasileiro que existia em 2018, quanto caberia para cada pessoa, né? Então vamos lá. O PIB per capita é dado pela razão entre o PIB nacional e o número de habitantes. Então, basta eu pegar os 6 trilhões, que aqui eu apresentei em notação científica, e dividir pelo número de habitantes. Então, feito esse cálculo, o que caberia para cada um de nós, pessoal, seria uma média salarial de R$ 33.094.
Porém, né, pessoal, a gente sabe que isso não acontece, porque tem pessoas que ganham mais, outras menos e outras muito menos. Ela não é uma divisão igualitária. E aqui no cálculo da renda per capita em relação ao PIB, ela representa como se fosse igualitária para todos, ok? Então, nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre o PIB, espero que vocês tenham gostado e até breve.